Olá pessoal. A gente vai iniciar mais um assunto da nossa disciplina de processamento de imagens, né, aqui no Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de São Paulo. Hoje a gente vai falar sobre a detecção de descontinuidade, pontos, retas, bordas, operadores de Canny, operadores de Canny. Então a gente começa com a tarefa de segmentação de imagem. Basicamente, esse processo de segmentação particiona o conjunto de dados de entrada em estruturas com conteúdo semântico relevante para a aplicação em questão, de modo a facilitar a tarefa complexa de interpretação dos dados contidos em imagens digitais. Essas estruturas correspondem a objetos ou partes de objetos que auxiliarão o processo de interpretação de imagens. Após a segmentação, cada objeto é descrito por meio de suas propriedades geométricas e topológicas. Por exemplo, atributos como área, forma, textura podem ser extraídos dos objetos e utilizados no processo de análise. Então aqui, se vocês notarem, aqui nós temos um reconhecimento de face. Então a gente tenta segmentar a face de alguma forma com as suas partes. Aqui temos um reconhecimento de objeto, então segmenta-se os objetos de uma matriz, né, que é uma imagem, onde separa-se objetos, que são as ROIs que a gente chama, que são as regiões de interesse, e o fundo. É a mesma coisa aqui, a segmentação de pessoas. Retira as pessoas de uma cena. Processar uma imagem de modo a segmentar um número de objetos é uma tarefa difícil, extremamente dependente da correta extração de características dos objetos, especialmente imagens ruidosas. As abordagens convencionais para a segmentação de imagens são normalmente baseadas nas propriedades básicas dos níveis de cinza da imagem, buscando detectar descontinuidade e similaridades. Em descontinuidade, os métodos visam particionar a imagem com base em mudanças abruptas. Tá? Essa mudanças abruptas é também definida como bordas, pontos isolados, linhas, etc. da imagem. E similaridade, aqueles métodos baseados em similaridade, os métodos procuram agrupar pontos de imagens que apresentam valores similares, por isso similaridade, para um determinado conjunto de características. O objetivo da segmentação, então, é dividir a imagem em partes significativas para determinada aplicação. Por exemplo, áreas de pesquisa, processamento de imagem, visão computacional, sensoramento remoto, entre outras. Por exemplo, em sensoramento remoto, nós temos diferentes regiões aqui, e cada uma das cores aqui é um rótulo recebido após o algoritmo de segmentação. Por exemplo, o vermelho cidades, o azul água, o verde floresta e assim por diante. Aplicada à área de médica, então localização de tumores, diagnóstico, divisão celular, etc. Então temos aqui um tumor benigno, que é exatamente o que se encontra aqui na mama, aqui de cérebro, né? Separar as regiões do cérebro, que são interessantes para uma aplicação, e aqui a célula de medula óssea, né? Que está aqui ressaltado. Temos também a segmentação de imagem para a biometria. Então, por exemplo, reconhecimento de íris. Nós temos, então, a etapa de detectar o olho. Detectar o olho, a gente faz uma linearização do olho, extrai as bordas do olho, depois acha exatamente a íris e a pupila. Detecção de descontinuidade. Independente da aplicação, existe uma primitiva em comum. É a etapa fundamental, que é detectar bordas. Os tipos básicos de descontinuidades normalmente detectados em imagens digitais são pontos, segmentos de retas, junções e bordas. Uma maneira comum de identificação de descontinuidade é por meio de varredura da imagem por uma máscara. Então temos uma máscara com diferentes pesos, W1, 2, 3 até o 9. Se for a vizinhança 9, ou seja, uma máscara 3x3, essa máscara ela percorre toda a imagem fazendo um cálculo de convolução.
Dessa forma, a resposta naquele pixel central vai ser o peso W1 vezes o Z1 mais W2, Z2, assim por diante, onde Zi é o nível de cinza associado ao coeficiente Wi da máscara. Então, o nível da imagem com o Wi da máscara. A resposta da máscara é definida em relação à sua posição central. Então, eu faço o cálculo da máscara, W1 vezes o pixel que ela cai em cima, W2 com o seu adjacente, W3 com o adjacente, do 2 e assim por diante. Peso vezes nível de cinza, somatório disso me dá um valor resultante no ponto central. Quando a máscara é posicionada em pixel na fronteira, a resposta é calculada utilizando vizinhança parcial. Como que eu faço para detectar então pontos? A detecção de pontos isolados em uma imagem pode ser realizado pela aplicação direta da máscara H. E essa H com vizinhança 9, então nós temos menos 1 ao redor e o ponto central 8. Um ponto é detectado na posição central da máscara se o módulo de R for maior que um T. E esse T é um limiar, que é não negativo, e R é dado pela equação 1. Essa aqui. A partir do cálculo dessa diferença ponderada entre os valores do ponto central e seus vizinhos, um ponto é detectado se houver uma discrepância entre seus valores de níveis de cinza e de seus vizinhos. Quando a máscara H é posicionada sobre uma região homogênea da imagem, ou seja, todos os pixels pertencentes à região possuem mesma intensidade e a resposta para a máscara vai ser R igual a zero. Então imagine que você está em cima de uma região de 255. Todo mundo 255, esta conta aqui de R vai ser zero. E para detectar retas, temos máscaras específicas para detectar retas em diferentes orientações. Então, segmento de retas também pode ser detectado pelo uso de máscara. A máscara H1 abaixo pode ser utilizado para detectar retas horizontais. Para uma imagem com intensidade de fundo constante, a resposta máxima da máscara H1 ocorre quando a reta passa pela linha central da máscara. Analogamente, H2 corresponde às retas orientadas a 45 graus, a H3 verticais, note que tem um sentido vertical aqui, e H4 é as de 135 graus. Detecção de borda. Uma borda é o limite ou fronteira entre duas regiões com propriedades relativamente distintas de níveis de cinza. Assume-se que as regiões em questão são suficientemente homogêneas, de maneira que a transição entre duas regiões pode ser determinadas com base apenas na descontinuidade dos níveis de cinza. Basicamente, a ideia associada à maioria das técnicas para a detecção de borda é o cálculo de um operador local diferencial. A figura a seguir mostra duas imagens formadas por uma região clara e uma escura. O perfil representando o nível de cinza ao longo de uma linha de varredura horizontal da imagem é modelado como uma mudança abrupta dos níveis de cinza. O perfil em C tem um perfil modelado como uma mudança suave dos níveis de cinza. D, a derivada primeira do perfil de cinza ao longo da varredura horizontal da imagem C e a derivada segunda. Então, note aqui que temos uma mudança entre branco e cinza, né? Então este é maior que esse, então aqui está o correspondente, tem um nível de cinza maior e depois ele cai para um menor. Essa mudança abrupta aqui entre pixels, vizinhança, isso daqui caracteriza borda. A mesma coisa quando eu estou subindo, né? De um nível mais baixo para um nível mais acima. Então, temos uma mudança abrupta. E essa mudança abrupta aqui, ela pode ser maior ou menor, né?
E aqui tem a variação abrupta ao longo de uma linha. Aqui, essa aqui é a mais suave, né? Então tem uma suavização. Ela começa alta em branco e vai ficando escurinha, escurinha, escurinha até escurecer de vez. E a mesma coisa aqui, está escura e vai clareando, adicionando, adicionando até subir todo. Então essa é a mudança abrupta, essa é mais a suavizada. Aqui temos a derivada primeira daquela função, desta função, e essa é a derivada segunda. A derivada primeira é positiva nas transições da região escura para a região clara, né? Derivada primeira, então é positiva na transição escura para clara e negativa na transição clara para escura, que é o que a gente pode ver aqui, ó. Negativa na clara para escura e positiva na escura para clara. E a derivada segunda é positiva na parte da transição associada ao lado escuro da borda e negativa na parte de transição associada ao lado claro da borda e nula nas áreas das regiões de cinza constante, que é o que a gente pode ver aqui, ó. Constante na clara, constante na total escura, na transição é negativa, e aqui vai baixando, baixando, baixando até a transição suave dela. A magnitude da derivada primeira pode ser utilizada na detecção de uma borda de imagem. Então, a magnitude dessa derivada primeira aqui pode nos dar a magnitude, tá? Que é o valor absoluto aqui, pode nos indicar que nós temos uma borda. Enquanto o sinal da derivada segunda possui um cruzamento em zero, uma indicação de que há uma mudança de sinal na transição dos níveis de cinza, permitindo a localização das bordas em uma imagem. A derivada primeira em qualquer ponto da imagem é obtida usando-se a magnitude do gradiente, ou seja, o valor do gradiente. A derivada segunda é obtida similarmente com o operador laplaciano, que a gente já vai ver. Então, o que são os operadores de gradiente? A detecção de bordas é essencialmente a operação de identificação de mudanças locais significativas nos níveis de cinza. Mudança abrupta. Essas mudanças podem ser descritas por meio do conceito de derivada. Como uma imagem depende de duas coordenadas espaciais, as bordas das imagens podem ser expressas por derivadas parciais. Um operador comumente utilizado em diferenciação de imagem é o famoso gradiente, que é um vetor cuja direção indica os locais nos quais os níveis de cinza sofrem maior variação. Lembrando, mudança abrupta, variação grande significa gradiente, mudança abrupta, borda. A figura a seguir mostra a direção do gradiente. A direção do gradiente é dado um ponto na superfície da borda, traça-se a tangente. Tangente nós temos aqui um θ e um símbolo de vazio aqui que pega 90 graus mais esse θ. Gradiente, a direção do gradiente é exatamente perpendicular à tangente ao ponto XY. Aqui é a direção do gradiente. Dessa forma, θ é igual ao símbolo vazio mais a angulação do vazio aqui, mais ou menos π sobre 2. O vetor gradiente de uma imagem na posição xy pode ser calculado como a derivada da função f xy definida por x e mais xy em função de y, j, em que i e j são vetores unitários nas direções x e y. Desse modo, uma variação rápida de fx ao longo da direção x e lenta ao longo da direção y indica a presença de uma borda praticamente vertical. O algoritmo para a identificação dos pontos de borda baseados no conceito de gradiente é, dado uma imagem de entrada f, de dimensões mn e um limiar t maiúsculo, percorre-se a imagem toda, calculando-se então o gradiente, que é raiz de
derivada de f de x, y em função de x ao quadrado, mais derivada de f, x, y em função de y ao quadrado. Se esse gradiente, a magnitude desse gradiente for maior que um limiar, é um ponto de borda. Caso contrário, nada se faz. Transformando em matricial, né, o gradiente da imagem pode ser expresso como gx, gy numa matriz, que é igual a derivada de f em função de x, derivada de f em função de y. Em detecção de bordas, a magnitude do vetor gradiente é uma medida importante. Em geral, é simplesmente chamada de gradiente e denotada por ΔF. E esse ΔF aqui é magnitude do ΔF, que é raiz de g de x ao quadrado mais g de y ao quadrado, que é igual a derivada de f sobre d de x em função de x ao quadrado mais a derivada de f em função de y ao quadrado. A magnitude do gradiente equivale à maior taxa de variação da f de x por unidade de distância na direção delta de f. Mas como que isso funciona? A gente já vai ver. Em razão do custo computacional requerido na equação 5, a magnitude do gradiente pode ser aproximada pelo uso de valores absolutos. Então, o valor absoluto é módulo de g de x mais g de y. Ou do valor máximo entre os gradientes de x em função de x, ou seja, horizontal, em função de y é vertical, o max disso. A direção do vetor gradiente também é uma medida importante. Então, θ de xy é o ângulo de direção do vetor gradiente xy. Então, temos uma angulação da direção e aqui está o valor do gradiente em função de x e em função de y. Quanto mais inclinado aqui, mais indica como está a borda, né? E qual é a direção da borda. Altamente dependente do θ, angulação θ. Então, tem-se que θ, xy, arco tangente de gy, em função de vertical, sobre gx, horizontal. Uma mudança em intensidade pode ser detectada pela diferença entre os valores dos picos adjacentes. Bordas verticais podem ser detectadas pela diferença horizontal entre pontos, enquanto bordas horizontais podem ser detectadas pela diferença vertical entre os pontos adjacentes. Seja a região da imagem mostrada na figura abaixo, ou seja, tem uma região aqui, uma vizinhança 3x3, nós temos o ponto central, nós temos os pontos que é x menos 1, y menos 1, e aqui x mais 1, y mais 1 e assim por diante. Vizinhança 8, né? Vizinhos 8. A magnitude do gradiente mostrado na figura pode ser, da equação 5, pode ser aproximada no ponto fxy de várias maneiras. Uma forma simples e consistente é usar a diferença entre fxy menos fx mais 1 y na direção x e a outra é fxy menos xy mais 1 na direção y. Combinadas elas, então o gradiente fica aproximadamente raiz de fxy menos fx mais 1 y ao quadrado mais fxy menos fx, y mais 1 ao quadrado. Uma outra abordagem da equação 5 é usar as diferenças cruzadas, ou seja, fxy menos fx mais 1, y mais 1. Então, lembrando que ou você faz este menos este, ou este menos este, ou este e este, ou este e este. Então, faz em x, faz em horizontal, faz na vertical. Usando os valores absolutos, pode ser a norma de fxy menos fx mais 1, y mais 1, que é a diagonal aqui, de baixo. Aqui, tá vendo? Mais o absoluto de xy mais 1, quem é xy mais 1? xy mais 1, tá aqui. E x mais 1y, x mais 1y, esse cara aqui. Então, esses dois aqui.
As equações 6 e 8 podem ser implementadas por meio de máscaras do tamanho 2 por 2. E como que é feito? É aqui, ó. É isso aqui, exatamente essa fórmula aqui, ó. Então, esse cara aqui, quem é? É diagonal, né? Então, esse cara é quem? X menos quem? Aqui, ó. O centro, xy menos x mais 1, y mais 1, é este cara aqui. Mais quem? X, y mais 1, y mais 1. Então vai para baixo. E x mais 1 desloca para o lado, né? Y. Então esta máscara é em função de x em x, essa é em função de y. Então, detecção em diagonal. Em diagonais, né? Essa daqui é chamada máscaras de Roberts. Então, a aproximação para a equação 5 também no ponto fx, y. Então, temos aqui a máscara, né, de 3 por 3. A diferença entre a terceira e a primeira coluna das regiões do pixel, da região de 3 por 3 pixels, aproxima a derivada na direção x, enquanto a diferença entre a terceira e a primeira linha aproxima a derivada na direção y. A máscara mostrada em 11 aqui é chamada de operadores de Prewitt. Como que fica essa máscara? X, g de x, menos 1, menos 1, menos 1, 1, 1, 1. E aqui 0. Então, horizontal, vertical, horizontal. Operador de Sobel, muito famoso para detecção de bordas, são essas duas máscaras aqui famosas. 1, menos 1, menos 2, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 1. É isso em vertical e isto em horizontal. Se vocês notarem aqui, como eu tenho uma diferença aqui, ó, imagine que eu tenho uma linha na horizontal aqui, na vertical, uma linha na vertical. Como que ele vai detectar que essa reta existe, que esse cara existe? Porque ele sabe que tem de um lado, sabe que tem do outro, né? A mesma coisa aqui, ó, quando tiver retas assim, nessa direção. Ilustração, então, dos operadores de Sobel. Temos a imagem original e o objetivo desses operadores, dessas máscaras, sendo multiplicadas, varrendo a imagem e colocando aqui os valores na resultante, é exatamente isso, ó. Então, em função de g, então ele pega todas as variações assim, ó, em diagonais, ó. Então, aquelas que variam em x, ó, elas pegam. E essa em y, aquelas que variam em y. E se você fizer a combinação soma deste com este, dá este aqui, que pega tanto em x quanto em y. Temos o operador de Kirch, que consiste em 8 máscaras de convolução de 45 graus. Então, são 8 máscaras aqui, que são essas configurações. Você tem que passar uma por uma. A cada pixel da imagem, o operador aplica cada uma das 8. Então, as 8 serão aplicadas ao mesmo tempo. Assim, o cálculo de magnitude do gradiente, mostrado no algoritmo 23, não determina valores separados de gx e gy. O gradiente de cada pixel é obtido pela maior resposta do conjunto de 8 máscaras. Então, maior resposta é o valor final. Então, passa-se as 8, cada uma com um valor. O maior valor para aquele pixel determina o resultado. Temos as máscaras aí também de Robinson, nesta configuração, 8 máscaras também. A magnitude do gradiente é calculada de maneira similar àquela realizada pela Kirch, tomando-se o valor máximo dentre as 8 máscaras. Operadores de Freight Chain.
utiliza um conjunto de 9, agora são 9 máscaras, que são cuidadosamente construídas em uma base ortogonal, denotando as máscaras de M1 a M9. Então qualquer região de 3x3 da imagem pode ser expressa como combinação linear das máscaras, ou seja, W1 da máscara 1, W2 da máscara 2 e assim por diante, uma combinação linear. Para uma pequena região da imagem, os valores dos pesos WI indicam a intensidade da contribuição feita para aquela região pela máscara MI. As máscaras de Frey-Shen têm também uma característica própria, são 9 máscaras. As máscaras M1 e M4, de M1 até M4, são utilizadas para detectar bordas. M5 a M8, M5, 6, 7 e 8 para detectar retas, enquanto M9 é uma média dos pixels na região 3x3. Então a comparação do Robert Prewitt, Sobel, Kirsch e Frey-Shen estão aqui os diferentes resultados. Cada um com as suas características. Temos também o operador laplaciano de uma função bidimensional contínua fx, é definido por uma derivada segunda de segunda ordem. Então, de segunda ordem, a derivada segunda de f em função de x, mais a derivada de f segunda derivada de y. Assim como no caso do gradiente, a equação 14 pode ser aproximada na forma discreta. E nessa forma discreta, o que é feito é valor do pixel em x menos 1y, menos 2 vezes fxy, mais fx mais 1y. E em função de y é x, variação em y, menos 1, variação de y, mais 1. Por isso, em função de x, em função de y. Combinando as equações 15 e 16, você tem então uma aproximada aqui, gradiente aproximado de em função de y, em função de x, em função de x, em função de y e menos 4fxy, que é o ponto central. A exigência para a definição do Laplaciano na forma discreta é que o coeficiente associado ao pixel central seja positivo e que os outros pixels sejam negativos. A resposta do operador Laplaciano é nula quando o ponto central e seus vizinhos tiverem aos mesmos valores de intensidade, pertencerem a uma região homogênea, por exemplo. A máscara H1, mostrada a seguir aqui, pode ser usada na implementação da equação 17, que é esta aqui. Basicamente, temos aqui uma diferença horizontal, vertical, e a resultante é uma menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 e 4. Isso daqui foi um exercício que a gente fez 2 semanas atrás. Em certas situações, é desejável dar maior peso aos pontos vizinhos mais próximos do pixel central. Então, por exemplo, H2 aqui dá-se 20 no ponto central. Note que nós temos aqui os negativos e a soma dos pesos dá zero. Embora o operador laplaciano responda a transições de intensidade, ele raramente é utilizado na prática para a detecção de borda. Por ser uma derivada de segunda ordem, o laplaciano é tipicamente sensível a ruído. E isso a gente viu no exercício de ruído sal e pimenta, que a gente aplicou este laplaciano e ele realçou o ruído, né, sal e pimenta. Além disso, o laplaciano usualmente cumpre o papel secundário como um detector para determinar se um pixel está no lado claro ou escuro de uma borda. Então, o uso mais geral de laplaciano é a localização de bordas baseada na propriedade de mudança de sinal de derivada segunda, conhecida como cruzamento em zero. E note aqui como que ficam as bordas bem ruidosas, né? Olha quantos pontos. Então, essa texturinha aqui, ó, da madeira está saindo até aqui, ó, em bordas.
Temos o laplaciano do gaussiano e a diferença do gaussiano. Como mencionado anteriormente, o uso da derivada segunda ordem da intensidade da imagem para detectar pontos da borda é muito sensível ao ruído. Portanto, é desejável filtrar o ruído antes de detectar as bordas. Para fazer isso, o laplaciano do gaussiano, proposto por Marr em 1980, combina a filtragem gaussiana com o operador laplaciano para localizar bordas. Após a suavização da imagem, por meio de um filtro gaussiano, as bordas são identificadas pela presença de um cruzamento em zero na derivada segunda, com um pico acentuado correspondente à derivada primeira. A resposta do operador laplaciano de gaussiano é obtida pela convolução de quem? De uma máscara GXY com um F, com a imagem, onde fxy é a imagem suavizada por uma função gaussiana. A ordem na realização da diferenciação e da convolução pode ser alterada em razão da linearidade das operações envolvidas. Por simplicidade, pode-se usar r ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, em que r mede a distância das coordenadas da origem. Isso é razoável, já que a gaussiana é circularmente simétrica. Então, como que funciona essa gaussiana? Como um chapéu mexicano. Um chapéu mexicano, onde o pico está no centro e depois você tem a queda no chapéu, né? A descida da montanha. O parâmetro sigma controla o grau de suavização do filtro gaussiano e o exemplo de 5x5 aqui de um laplaciano e gaussiano. Resultado do operador laplaciano-gaussiano para diferentes graus de suavização. Então, com sigma igual a 1, sigma igual a 2, sigma igual a 3. Note que a mudança do sigma faz com que a intensidade das bordas diminua ou aumente. Gaussiano aqui ainda com diferença de gaussiano. Há evidências de que o sistema visual humano realiza operações muito semelhantes àquelas do operador ao quadrado de G. Huerta e Medione, em 1986, mostraram que o laplaciano do gaussiano pode ser descrito como a soma de dois filtros. Então, a decomposição é k vezes 1 menos x ao quadrado mais y ao quadrado sobre sigma 2, exponencial de menos x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2 vezes sigma ao quadrado, em que k é um fator que normaliza a soma dos valores da máscara para zero. A decomposição é realizada pela soma de dois filtros H1 e H2, onde H1 em x vezes H2 em y mais H2 em x, H1. E o H1 epsilon aqui é igual a menos raiz de k, 1 menos epsilon ao quadrado sobre sigma ao quadrado, exponencial de menos epsilon ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado. O operador laplaciano do gaussiano pode ser aproximado por uma convolução com uma máscara, que é a diferença entre duas funções gaussianas de sigma 1 e sigma 2. Então, conhecido como diferenças de gaussiano. Como que faz a diferença de gaussiana? Dado duas gaussianas com cada um com a sua sigma, é 1 sobre 2π sigma da primeira gaussiana ao quadrado, exponencial de menos x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado da gaussiana 1 menos a mesma fórmula que a sigma da gaussiana 2. Mas em 1980 mostra que uma boa escolha é a sigma 2 sobre sigma 1, que é igual a 1,6, para que o operador se aproxime do laplaciano do gaussiano. Aqui está um exemplo de um filtro, de uma máscara 7x7, com diferença de gaussiano. Então, o ponto 16, o pico, fxy, e depois a vizinhança 8, a vizinhança 25 e assim por diante. Então, note aqui que continua sendo uma diferença aí de gaussiano
pico e suas elevações. Então aqui tem uma subida e depois tem uma descida, né? Então aqui tem um pico, desce para 5, desce para 3 e sobe para 1, menos 1, e assim por diante. Agora vamos falar sobre o operador Cani, mais um operador muito famoso da literatura. Propõe um método de detecção de bordas que procura otimizar a localização de pontos da borda na presença de ruído. Isso é muito importante, ser robusto ao ruído. Inicialmente a imagem é suavizada por meio de um filtro gaussiano. Lembrando que um filtro gaussiano é aquele que utiliza de um chapéu mexicano, que passa por cima passa por toda a imagem suavizando, né? Em seguida, a magnitude e a direção do gradiente são calculados utilizando aproximações baseadas em diferenças finitas para as derivadas parciais, de maneira similar aos métodos de gradiente apresentados anteriormente. Após o cálculo do gradiente, a borda é localizada tomando-se apenas os pontos cuja magnitude seja localmente máxima na direção do gradiente. Essa operação, chamada de supressão não máxima, reduz a espessura das bordas. Entretanto, a borda pode ainda conter certos fragmentos espúrios, causados pela presença de ruídos ou texturas finas. Uma abordagem possível para remover esses fragmentos é utilizar um limiar durante a etapa de supressão não máxima. A escolha do valor desse limiar é uma tarefa complexa, podendo acarretar em bordas falsas caso o limiar seja muito baixo ou, por outro lado, em perda de fragmentos da borda caso o limiar seja muito alto. Então ele pode deixar falhas na detecção das bordas se o limiar for alto, ou ele pode colocar bordas adicionais se o limiar for muito baixo. Para resolver esse problema, o Cani utiliza de dois limiares, T1 e T2, onde T2 é maior que T1 e é conhecida como limiarização de histerese. Pontos da borda que possuem gradientes maior do que T2 são mantidos como pontos da borda. Qualquer outro ponto conectado a esses pontos da borda é considerado como pertencente à borda se a magnitude de seu gradiente estiver acima de T1. Isso evita que as bordas fiquem fragmentadas em múltiplos segmentos. A escolha dos limiares T1 e T2 é feita com base em uma estimativa de sinal ruído. Então temos aqui com sigma 0.5, Cani, 1.0 e 2. E temos o operador Boyed e Cox propuseram um algoritmo similar ao desenvolvido por Cani, em que o detector de máximos locais foi substituído pelo cruzamento em zero da derivada segunda e a direção do gradiente foi substituída pela derivada primeira, cuja magnitude é máxima. Seja m a magnitude máxima da derivada primeira, f, e s os valores das derivadas da primeira e segunda ordem em uma dada direção dx de y, deslocamento de um pixel na mesma direção. Para um ponto x e y a ser marcado como borda nessa direção, a derivada primeira deve estar próxima do valor máximo, ou seja, o módulo da derivada de f de x é maior do que T1, m de xy menos módulo de f de xy menor ou igual a T2. O ponto deve também estar no cruzamento em zero da derivada segunda. Uma das condições a seguir deve ser satisfeitas. X mais dx sobre 2, y mais dy sobre 2 maior que um threshold de 3 aqui. E S de x menos dx sobre 2, y menos dy sobre 2 menor que menos T3, e assim por diante, em B e em C. Aqui estão algumas referências, e essa foi a aula de hoje, que é início de segmentação, onde nós temos que encontrar as bordas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, até a próxima aula.